Olá, bom dia, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Tá meio escuro, né? Ainda tá amanhecendo, não dá pra ver lá pelo para-brisa do fundo do carro, lá atrás, né? Ainda tá amanhecendo. São exatamente 5 horas e 31 minutos. E tá muita chuva aqui em Salvador. Tempo muito nublado, mas a gente precisa trabalhar. Estou saindo para trabalhar e espero que o Senhor proporcione para cada um de nós um dia muito abençoado. Hoje é dia 12 de maio de 2020, né? Logo a terça-feira posterior ao Dia das Mães, e nós estamos aqui para louvar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Tomei um susto aqui na pista agora. Faz parte. Então, queridos, nós queremos meditar com vocês, fazer uma reflexão com vocês nessa manhã, em um texto muito conhecido, que é o texto do capítulo 2 de João, quando Jesus efetua o seu primeiro milagre, lá nas bodas de Caná, lá na Galileia. A palavra de Deus diz que Jesus, juntamente com seus discípulos e sua mãe, foram convidados para uma festa de bodas, casamento, e diz a palavra do Senhor que algo inusitado acontece. Falta vinho na festa. Ora, a festa de casamento judia, ela durava dias, não é como nossos casamentos que a gente faz uma festa num dia só. Durava dias. Então os noivos tinham que se preparar para ter comida e bebida para todos esses dias. E aquele noivo, por certo, não sei se por condição financeira ou por despreparo, a nível de logística para o casamento, eles não atentaram para esses detalhes e faltou vinho. E aí, no meio daquele alvoroço todo pela falta de vinho, a mãe de Jesus foi falar com ele. E aí Jesus disse para ela: o que eu tenho contigo, mulher? Ou seja, não está chegado, não é chegado o meu tempo ainda, calma, eu vou fazer meu milagre, mas vai chegar no tempo, não é o tempo. Mas ela sabia que Jesus poderia resolver aquele problema, porque ela tinha consciência mais do que ninguém de que Jesus era o Filho de Deus, porque ele foi gerado no seu ventre por obra e graça do Senhor Espírito Santo. Então, queridos, ela diz alguma coisa que é a tônica do que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Ela chega para aqueles serviçais e diz para eles o seguinte: faça tudo que ele vos mandar. Faça tudo que ele vos mandar. Queridos irmãos, amigos, está nos dando a honra de ouvir este vídeo. Se nós fizermos tudo que Jesus mandar, a probabilidade de nós sermos felizes, sermos bem-sucedidos, não é de 99%, não, é de 100%, porque Jesus, ele garante vitória para todos nós. Para que um milagre aconteça, para que algo de bom aconteça na nossa vida, nós temos que fazer a nossa parte. Ninguém consegue vencer os seus objetivos se não fizer a sua parte. Deus faz a parte dele, Jesus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, naquele momento, Maria sabia que Jesus poderia fazer o milagre, mas para que Jesus fizesse o milagre, era necessário que eles obedecessem e fizessem o que Jesus manda. Recordo-me de um outro momento, quando Jesus foi ter em Betânia ver o seu amigo Lázaro, que já estava morto há 4 dias, diz a palavra do Senhor. Quando ele chega em Betânia, ele vai, encontra as suas irmãs, chora pela morte de Lázaro. A Bíblia fala, no menor versículo da Bíblia, Jesus chorou.
demonstrando o carinho, o amor que ele tinha por Lázaro. Mas quando Jesus, tem um momento que Jesus diz assim, me leve até onde ele está. Eu não sei o que passou na cabeça das pessoas que estavam ali, quando Jesus falou assim, me leve até onde o morto está. Talvez elas achassem que Jesus queria ir ao sepulcro para chorar, ou para fazer alguma homenagem próstoma, né? Pós-morte. Mas Jesus queria ir lá para trazer a vida a Lázaro mais uma vez. E quando Jesus chega lá, Jesus diz para os homens, ó, tirai a pedra, faça a parte de vocês, que eu vou fazer a minha. A parte de vocês é retirar a pedra, eu não vou puxar a pedra, essa parte é de vocês. E aí eles disseram, Senhor, mas já será mal, mas tire a pedra, eu estou mandando. Então eles tiraram a pedra e Jesus fez o milagre da ressurreição na vida de Lázaro. Então, faça o que ele manda. Jesus mandou tirar a pedra, tire a pedra. Jesus mandou você caminhar a segunda milha com alguém, caminhe. Jesus mandou você viajar, viaje. Jesus mandou você fazer alguma coisa. Quando Jesus encontrou aqueles 10 leprosos que rogaram ao Senhor Jesus para que fossem limpos, Jesus não os curou no mesmo momento. Jesus disse para ele, vá e se apresente ao sacerdote. Eu estava assistindo a primeira edição da novela Jesus da Record. Óbvio que tem um enredo, tem uma série de outras coisas para aprender. Tem algumas coisas que não estão na Bíblia, mas eles emendam, né? Como a mulher do fluxo de sangue era esposa de Arimateia, não está isso na Bíblia, mas eles emendaram. O ladrão da cruz tinha uma conotação com outras pessoas, uma série de coisas. Foi-se embora, o irmão de Barrabás seguiu Jesus. Tem todas essas coisas que a gente não sabe de fato se era verdade ou não, mas era uma novela. Mas o fato que eu quero me deter não é esse. É o fato de que quando os 10 leprosos chegam para ser curados por Jesus, aí Jesus disse para eles assim, vá e se apresente ao sacerdote. Porque só quem podia atestar a cura, que era a limpeza, se tornar limpo da lepra, era o sacerdote. Ele tinha essa perícia, só ele podia dizer isso. Ninguém mais podia dizer. E Jesus, por ser obediente à lei, ser obediente às autoridades, ele não ia passar por cima do crivo dos sacerdotes nessa questão. E aí na novela mostra que aqueles leprosos vão questionando. Ah, mas ele poderia curar a gente assim, mas como é que a gente vai se apresentar ao sacerdote? Aí eles vão, alguns até murmurando, mas a Bíblia diz que no meio do caminho eles foram limpos. Quando eles chegaram perto do sacerdote para se apresentar, estavam todos limpos. Mas eles precisaram obedecer, fazer o que Jesus mandou. Lembra, Maria falou, faça tudo o que eles vos ordenar. Então Jesus ordenou aqueles 10 leprosos para que eles fossem até o sacerdote para se apresentar, e eles foram até o sacerdote, e o sacerdote abençoou, testificou e os declarou limpos, e eles puderam voltar ao seu convívio normal. Então, meu querido, quer vencer, quer ter bênção, faça o que Jesus lhe mandar você fazer. Lá no Antigo Testamento a gente tem um exemplo muito interessante, que é o exemplo do Naamã, o general, né, do exército do rei da Síria. Ele teve o privilégio, vamos dizer assim, de ter em sua casa uma cativa, uma menina que foi cativa de Judá, que conheceu o profeta. E ele era um homem muito importante, mas ele tinha lepra. Ele era um homem que era infeliz, porque ele não podia se mostrar. Provavelmente ele não podia mais ter um envolvimento mais íntimo com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, porque ele era leproso. E ele se vestia de uma armadura, ele tinha várias armaduras e ali escondia, mas ele era um homem que sofria dores, sofria problemas muito graves por causa da sua enfermidade, a enfermidade da lepra, que era uma enfermidade muito, muito comum naquela época. E as pessoas que tinham lepra, elas eram de fato extremamente repugnantes e repudiadas pela sociedade. Naamã se manteve um pouco mais ainda,
por causa da posição que ele tinha. Mas aí um belo dia essa menina disse assim: olha, lá em Israel tem um profeta que pode fazer isso por você. Ó, já clareou, tá vendo? Só chegando, não tem sol não, meu irmão, é só a claridade mesmo. Então, ela veio, aquela menina disse pra ele: lá em Israel, lá tem um profeta que ele cura disso aí. E aí Naamã vai e acredita na palavra daquela menina e vai até Judá, Israel, para encontrar esse homem, esse profeta que podia curar ela. E ele leva presentes e tal. E aí ele vai e se apresenta ao rei. Aí o rei fica com medo desse: moço, como é que você vem aqui para eu te curar? Você está querendo criar uma guerra comigo? Eu não tenho como te curar, então vai virar uma guerra isso aqui e tal. Aí, não, é Eliseu, homem de Deus e tal. E aí foram até a casa de Eliseu. Quando chegar na casa de Eliseu, Naamã chega com uma comitiva gigantesca, cheia de ouro, de prata, de vestes bonitas, de púrpura, de linho, só coisa top, né? Só coisa de primeiro mundo para aquela época. Ele leva para presentear aquele homem que ia curá-lo. Só que o profeta diz a ele, nem atende, o profeta nem sai para falar com Naamã. O profeta diz assim: ó, fale para ele, para que ele vá no rio Jordão se banhe 7 vezes. O profeta era a voz de Deus, então ele simplesmente tinha que obedecer a voz de Deus. Da mesma forma que Maria disse para os serviçais: obedeça a tudo que Jesus lhe disser. A pessoa naquela época, no Antigo Testamento, para ser bem sucedida, ele tinha que obedecer tudo que o profeta falasse. A única diferença aí é que a voz de Deus veio pelo profeta, e no Novo Testamento a voz de Deus foi dada por ele mesmo através do seu filho. E aí Naamã questiona: ah, mas lá na Síria tem o rio Havana, tem o rio Pafá, que são melhores, as águas são melhores do que a do Jordão. A água do Jordão era uma água mais barrenta, né? Não era uma água tão límpida como a água desses rios de lá. E aí o que acontece? Ele fica chateado e pretende ir embora. E aí um dos seus servos chega para ele e fala assim: meu senhor, deixa eu me intrometer um pouquinho, permissão para falar. Ele: permissão concedida. É assim que é no exército, né? As leis militares, pede permissão para falar e a permissão é concedida. E aí ele diz assim: fale, meu filho. Ele diz assim: senhor, se o profeta tivesse te pedido algo demasiadamente difícil, o senhor não iria fazer? Então que custa você ir lá no rio e se banhar 7 vezes? Aí ele: vamos lá. E aí Naamã se banha 6 vezes e nada acontece. Mas na 7ª vez que ele mergulha, que ele levanta, a Bíblia diz que a pele dele estava como a pele de uma criança. Mas ele foi curado porque ele obedeceu a palavra do Senhor, obedeceu a voz de Deus, obedeceu o comando de Deus. Se você quer ser abençoado, meu irmão, se você quer ser abençoado, meu irmão, você precisa ouvir a voz do Senhor. Para finalizar essa palavra, eu queria trazer o exemplo daquele cego que Jesus encontrou ele no caminho, e Jesus, querendo curá-lo, cospe no chão, faz um lodo, uma laminha com a saliva dele e a terra, e unta, passa nos olhos daquele cego e diz para ele: vai agora e se banha no tanque de Siloé e você tornará a ver. Jesus poderia naquele momento dizer assim: seja curado, como ele fez com Bartimeu. Na mesma hora ele curou Bartimeu, como ele curou ao homem da mão ressequida, o hidrópico. Todos esses ele curou com uma palavra. Mas aquele cego, ele disse: obedeça-me, faça o que eu estou te mandando. E diz a palavra do Senhor que ele foi ao tanque de Siloé e foi curado. Por quê? Porque ele obedeceu a voz de Deus. Ele fez o que Jesus mandou. A nossa irmã Maria, não a venero, não a adoro, mas a respeito e a admiro pelo fato
dela ter sido o instrumento que Deus usou para trazer aqui na terra o nosso Salvador. Ela foi bem-aventurada, não, foi o único ventre que o Senhor encontrou digno de que o Senhor Jesus pudesse nascer através dele. Não que ela fosse perfeita, mas ela era uma mulher de fé, uma mulher temente. E ela disse essas palavras: faça tudo o que ele vos mandar. E por isso, irmãos, nós devemos fazer tudo o que Jesus nos mandar fazer. Volto a dizer, para finalizar esse momento com vocês nessa manhã, que se você quer ser vitorioso, você quer ser abençoado, faça tudo que Jesus mandar você fazer. Que Deus em Cristo nos abençoe e que esse dia seja mais um dia vivido para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se assim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permitir. Fica com Deus todos e um bom dia.